Esse tutorial é um tutorial que vai ser rápido. Eu vou pegar aqui 3 imagens de uma moça, de uma caixa e de uma paisagem aí de natureza com rio e vamos fundir essas 3 imagens aí, dando a impressão que a moça está dentro da caixa que está flutuando em cima do rio. Bem abstrato, mas isso serve para a gente treinar a nossa percepção de luz, sombra e como chegar em resultados visualmente interessantes no Photoshop. Além disso, eu vou mostrar para vocês um pouco do uso que eu faço aqui de um plugin que chama aqui DxO. Era um plugin de cores que antigamente era o Nik Collection. Esse plugin foi da Google, hoje ele é um plugin pago, mas ele, cara, é um dos poucos plugins que eu uso aqui no Photoshop, porque você só deve usar um plugin a partir do momento que você já sabe fazer aquele efeito. Ou seja, alguns plugins, ele facilita o processo para você chegar no resultado, mas de nada adianta você ser um escravo de plugins. Então, antes de usar um plugin, você tem que dominar a ferramenta para o dia que você precisar fazer manual, fazer. Além disso, sabendo como chegar no resultado manualmente, você vai conseguir extrair melhor resultado aí dos plugins aí de Photoshop. Oi, eu sou Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Se você trabalha com design gráfico, social media, é diretor de arte e sempre precisa de imagens para suas composições, na descrição deste vídeo aí tem o link das minhas imagens dos maiores bancos de imagens do mundo. Eu posto imagem direto, eu tenho um estúdio profissional aqui em casa e eu sempre coloco essas imagens que a gente tem de gente com cara de Brasil e com coisas típicas do Brasil. Então, se você precisar aí de coisas típicas desse nosso país e não encontra nos bancos de imagem, é só acessar aí os links aí e usar à vontade daí em seus projetos. Já estou aqui com as 3 imagens do nosso tutorial, então eu tenho aqui a paisagem de fundo, eu tenho aqui a mulher que nós vamos inserir aqui no nosso tutorial e também tenho aqui essa caixa de papelão. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é determinar a área de trabalho que nós vamos trabalhar. Nos meus tutoriais para vocês, eu sempre trabalho com a resolução 4K, ou seja, né, 1920 vezes 2, 1080 vezes 2. Então, o que eu faço aqui? Ó? Como eu não quero saber o tamanho dessa imagem, eu já venho aqui Ctrl Alt C, Ctrl Alt C não, me perdoe, Ctrl Alt I, aí aqui ó, eu tenho o tamanho da resolução, 4149 pixels por 2761. Para facilitar a vida, ó, eu vou vir aqui 1920 vezes 2. Quando eu coloco 1920, você pode ver aqui que eu tenho o número de 1280. O que eu faço? Eu sempre vou aumentar o número que eu quero que caiba dentro da minha área de trabalho quando eu aumentar. Então, se eu colocar 1920 aqui, eu vou ter que cortar essa imagem. Eu não quero isso, eu quero aumentar ela. Acho que deixa eu fazer aqui que vocês vão entender melhor. Ó, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ok, 1920 vezes, vamos colocar aqui, ó, 1080 vezes 2, ok, beleza, aí eu dou um ok. Ele vai deixar desse tamanho agora, Ctrl Alt C, 1920 vezes 2. Qual que é a diferença desses dois procedimentos? Porque primeiro eu coloco uma altura ou uma largura que eu quero definir, e aí depois eu no Ctrl Alt C, onde eu mudo o tamanho da minha área de trabalho, eu faço isso aqui. Geralmente eu falo para vocês nunca esticarem uma imagem. O que é esticar uma imagem? É aumentar ela sem proporção. Então você pega a imagem, você sobe, ou você desce, ou você estica ela. Nesse caso aqui, como é uma natureza e não tem nada para você definir que foi esticada, eu acho que você pode muito bem fazer isso aqui, ó. Clicou aqui numa das pontas das alças, segura Alt e Shift e puxa para o lado. Então, aqui tá bom. Então, você vê que olhando desse jeito aí, não mudou em nada a perspectiva, você não consegue ver que essa imagem aí foi esticada, né? Agora, eu tenho aqui a mulher aqui que eu quero inserir nessa foto e tenho a caixa. Regra básica aqui para quem trabalha com Photoshop, vocês sempre vão fazer recorte. Então, eu vou fazer aqui o recorte tanto da caixa
quanto da moça. Assim que terminar esse recorte, eu já volto com eles recortados aqui para dentro do nosso tutorial. Vou deixar aí o recorte acelerado, assim que terminar, nós voltamos aqui para o tutorial. O recorte já foi feito e a gente vai agora inserir as duas imagens, tanto da caixa quanto da moça, aqui na nossa imagem. Para isso eu vou vir aqui ó, em arquivo, vamos colocar aqui vinculados. Os vinculados faz com que o seu arquivo fique mais leve, porque ele pega apenas o link do seu arquivo e não insere o seu arquivo realmente aqui dentro do nosso trabalho. Então vemos aqui. Agora, deixa eu só achar aqui, pronto, cadê, grupo, add, tutorial caixa, e aí agora nós temos aqui, ó, a caixa, vamos inserir, prontinho, vou dar um enter, e também temos aqui o arquivo da moça, pronto. Perfeito, vou pegar essa caixa aqui e vou diminuir, seguro Alt, deixa eu retirar aqui a visualização da moça, vou segurar Alt aqui. Eu quero um tamanho que não fique nem tão grande e nem tão pequeno, tá? Eu acho que esse tamanho aqui tá ok. Vou dar aqui um Enter, porque é a posição que eu quero. Vou aqui ativar a camada da moça e agora eu vou colocar esta moça bonita aqui, mais ou menos para ela encaixar dentro da caixa. Vamos ver aqui. Eu acho que mais um pouquinho menor, pronto. Aqui eu acho que tá legal. Deixa eu dar um Enter. Vamos abaixar aqui, porque aqui nós temos que ver alguma coisa. Ó. Deixa eu dar aqui uns 50% de opacidade, só para mim ver aonde que vai pegar. Eu acho que aqui tá bom. Pronto, eu vou dar um Enter e agora 0 aqui de novo para voltar a opacidade de 100%. O que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que, primeiro, você viu que eu tenho um buraco aqui, então vamos abaixar aqui esta moça até ela sumir aqui, este pequeno, até aqui, ó. Pronto, perfeito, aqui, aí só para sair daquele buraquinho ali, pronto, tá ok, agora sim 0. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Este buraquinho aqui da caixa, ele vai me incomodar, então eu já vou
preenchê-lo aqui usando a tecla de atalho S para ativar aqui o carimbo. Vamos diminuir aqui, pronto. Trabalhozinho manual aqui, ó. Perfeito. Posso até fazer o seguinte, ó. Venho aqui e vou jogando até aqui para ficar melhor, ó. Prontinho. Agora a gente já tem a nossa caixa sem aquele buraco ali, ó, que estava ficando esquisito, parecia um trem errado. Mas claro, como a gente é perfeccionista, vamos de novo aqui. Letra S, segura Alt, ó. Vamos arrastando aqui para criar aqui essa parte mais escura. Olha lá? Ah, moleque, perfeitinho. Agora sim, nós temos a nossa moça aqui. E aí o que que acontece? Nós vamos criar aqui uma máscara e vamos tampar aqui, apagar os excessos que tem fora da caixa. Então a gente só vai aqui mentalmente pensar, pô, isso aqui estaria escondido, isso aqui estaria aparecendo, tá? É um exercício que você tem que fazer, você já tem que manjar aí mais ou menos da realidade, né? Se você não vive no mundo da lua. Então vamos aqui, apertar aqui 50, não, eu coloquei 5, é 50, perfeito. Deixa eu utilizar aqui a minha caneta. Tecla de atalho B para ativar aqui os brushes e agora sim nós vamos apagar aqui essa moça, esses excessos que está fazendo. Ó, é só você fazer isso em todo canto que você achar que deve. Bom, você já percebeu que o recorte foi feito. O que a gente tem que fazer aqui? A gente sempre tem que analisar a imagem para a gente arrumar as coisas. Porque veja bem, aqui eu tenho um problema. A moça está dentro da caixa, tudo aqui está encaixando perfeito, mas esse braço aqui, ó, ele não está bem legal porque parece que tem um corte seco. O ideal seria que esta caixa, esta parte aqui, ó, viesse até pelo menos aqui. Isso deixaria a nossa manipulação com um aspecto mais realista. Então, a gente vai fazer isso aqui na caixa, ó. Vamos pegar isso aqui, vamos fazer um recorte bem seco aqui mesmo, ó, desse jeito. Perfeito, seguro o Ctrl, segurei na miniatura. E o que eu posso fazer aqui, cara? Eu vou aqui, de verdade, eu vou dar uma duplicar aqui. Então eu vou ter somente, ó, essa parte que eu dupliquei da caixa, como vocês podem ver, certo? E agora eu tenho que também tirar aqui esses outros excessos. Então vamos tirar a visualização da moça e da caixa. E aí eu tenho que tirar esses excessos aqui da caixa. Vamos lá, pronto, porque aí eu consigo trabalhar melhor. De novo, segurei Ctrl, selecionei a camada e agora eu posso apagar essas duas partes aqui só para a gente ver. O que eu vou fazer aqui, cara? Aqui, em vez de eu esticar tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar só isso aqui, vou ter que jogar isso para cima, tá? Eu vou puxar isso até mais ou menos aqui. Não, eu acho que eu vou esticar mesmo. Melhor. Vamos lá, segurei Shift, arrastei pro lado. Cara, é isso aqui mesmo. Aquele velho esquema, né? Que a gente nunca deve fazer isso aqui que eu fiz, mas nesse caso aqui, eu acho que vai ser mais fácil a gente fazer isso do que do outro jeito. O braço aqui tá certinho, posso puxar até um pouquinho mais para cá. Deixa eu só ver aqui como é que estão as coisas. Ok, prontinho. Agora eu venho aqui e apago esse excesso. Bom, eu acho, Ctrl 0, eu acho que agora ela parece que está mais dentro da caixa. E você vai ver que aqui é uma montagem simples, né? É só esses ajustes aqui que é um pouquinho demorado e também depois aqui para fazer a sombra. Veja só o que acontece aqui. Você viu que eu coloquei o tamanho dessa caixa, mas para a moça ficar proporcional, ela está passando. Então o que a gente vai fazer? Eu posso aqui, ó, selecionei tudo,
vou jogar aqui para baixo, mas eu acho que o contato aqui fica muito grande, então eu posso diminuir mais um pouquinho, vou dar Enter aqui, perfeito. Ó, agora sim, você tem uma moça dentro da caixa e a caixa flutuando em cima do rio. O que nós vamos fazer a seguir é ambientar para que essas cores fiquem combinando. Porque talvez aqui, se você não tiver um olho tão treinado, você pode achar que tá bom, cara, mas eu tô vendo que tem um monte de cor bagunçada aí e é isso que a gente vai arrumar agora. A gente vai começar fazendo uma harmonização das cores com o ambiente que a gente está. E a gente vai usar aqui a inteligência artificial do Photoshop para fazer isso, que é bem mais rápido, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Vou dar aqui ó, um Ctrl J para duplicar essas 3 camadas, Ctrl E para selecionar as 3 em uma só, converter em objeto inteligente. Posso apagar essas daqui. Agora eu venho aqui em filtro, Neural Filters. Quando eu abrir aqui Neural Filters, ele vai ter várias opções, mas a opção que eu quero é essa aqui, ó, de harmonização. E ele vai perguntar, Ed, qual que é a camada que você quer que eu coloque as cores? Eu venho aqui na camada da nossa paisagem. Então, ele está lendo aqui. Então, você vê que eu tenho aqui agora, ó, o antes e o depois. Então, a caixa, ela já incorpora melhor as cores do cenário. Vou dar aqui um OK e vou fazer o mesmo procedimento aqui com a nossa bonita companheira. Vem aqui de novo, ele já está aqui como um objeto inteligente, filtro, Neural Filters, ele vai abrir aqui de novo, ele vai aplicar o mesmo filtro, né? Então tá aqui, ó, transferência, vou selecionar aqui a camada, harmonização, não transferência, e aí ele já vai dar aqui, ó, antes e depois. Já incorporou bem melhor aqui as cores. Outra coisa aqui importante é que você vê que essa caixa aqui, ó, ela tá muito clara, né, pro lugar que ela tá. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, Ctrl J, eu dupliquei aqui a caixa, eu posso até fazer o seguinte, ó, eu vou rasterizar essa camada. Então, ela tá com as mesmas cores de baixo, por que que eu vou fazer isso? Para não criar um outro objeto inteligente que cada vez mais vai ficando pesado. No caso aqui, eu vou só querer aqui, ó, uma multiplicação e vou diminuir aqui essa opacidade para até eu achar que ficou melhor aqui encaixado. Isso daí vai conforme a cena que você tá. Então, para mim aqui já ficou bem melhor. Então, o que que você tem que fazer aqui agora? O que você tem que fazer numa situação dessa é enxergar aonde essa luz está atuando e o que que você pode fazer para melhorar. Por exemplo, o que que a gente pode fazer aqui para melhorar? Aqui dentro, a moça dentro da caixa, eu tenho que ter um pouco mais de sombra. Você está vendo que eu não tenho sombra nenhuma aqui? Isso não dá volume. Então, eu vou ter que colocar uma sombra aqui. Eu vou ter que colocar também uma sombra, pelo menos, neste pedaço aqui de papel e neste aqui, porque se ela está levantada, não está batendo aqui o sol que está vindo aqui dessa direção. Eu estou apontando aqui como se você estivesse vendo a minha tela, porque o sol, claramente você vê que ele vem aqui da esquerda para a direita. E também tenho aqui esta parte do fundo, onde eu tenho que também dar um sombreamento. E, óbvio, você pode ver que aqui eu tenho uma luz aqui que não combina bem com o que a gente tem. Então, também temos que escurecer isso aqui. Como eu costumo fazer isso? Olha, no caso aqui da moça, eu vou criar aqui uma nova camada, Ctrl Alt G para criar tipo um Clipping Mask, e agora com a tecla de atalho B para ativar os brushes, eu vou aumentar aqui bastante o tamanho do meu brush, certo? Vou colocar aqui a dureza em 0, agora eu posso diminuir aqui um pouquinho que esse brush aumentou demais. E gente, é o seguinte, ó, sombra, ela sempre vai ser um tom bem escuro da área que ela está atuando. Então, geralmente eu uso a sombra nessa faixa de cor aqui, ó, tá? Ou então nessa faixa de cor aqui, mas mais ou menos sempre por aqui. Por quê? Porque essa é a cor mais ou menos que tem por aqui. Então eu coloquei o conta-gota, ele veio aqui na cor mais ou menos, então eu só arrasto para uma cor mais escura. O Blend Mode da camada sempre em multiplicação, e agora eu vou deixar aqui ó, a opacidade em 10%, e agora ó, bem de leve aqui, ó, só para dar uma tampadinha aqui
para não ficar algo tão claro, tão nítido. Como isso aqui é um tutorial, não vou fazer milimetricamente porque vai me tomar muito tempo, mas vocês já entenderam o que tem que fazer. E na caixa aqui, ó, a mesma coisa, ó, nós temos a caixa aqui de baixo, eu vou criar aqui outra camada, Ctrl Alt G. Aliás, eu posso fazer isso até aqui em cima mesmo. Vamos fazer o seguinte, essas duas vêm aqui para baixo, essa aqui também vai para multiplicação, e eu posso deixar até na mesma cor, ó, e eu passo como se eu fosse escurecendo essas partes ali de trás. Se pegar aqui, é só você, sei lá, fazer um recorte ou criar uma máscara e apagar o que passar por aqui. Mas também eu preciso que essa parte aqui, ó, que ela tá muito clara, eu também preciso fazer um esquema aqui para dar uma escurecida nela, tá? Eu tô passando aqui com brush, mas você pode escolher talvez aí outras formas de você criar aí a sua caixa. Então, você vê que a minha ambientação já fica bem melhor desse jeito. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ainda assim consertar alguns tons de cores que eu vejo destoante nessa imagem para que as cores ficam o mais combinosa possível com a paisagem que eu tenho do lado, e para isso a gente vai utilizar aqui os nossos filtros de cores aqui para equilibrar as cores tanto da caixa quanto da moça. Uma coisa que eu consigo ver claramente aqui é que essa caixa ela tem uma invasão de magenta e a gente não tem nada magenta aqui em volta, por isso a gente tem que equilibrar aqui essas cores. Como que a gente vai fazer isso? Eu venho aqui nos filtros, eu venho aqui em cadê? Cor seletiva. Em cor seletiva aqui no vermelho, que é onde tem a parte aqui também do magenta, ó, eu vou mover o slide e eu vou fazer o ajuste até ficar do jeito que eu quero, até ficar bem equilibrado. Como cada imagem é uma imagem específica e cada uma tem as suas configurações de cores, eu quero mostrar para vocês o caminho, mas eu já tenho aqui a minha cola feita. Ó. Deixa eu apagar isso aqui, vou dar um Ctrl V, Ctrl Alt G para atuar só na camada, vou dar aqui um duplo clique, ó, e aqui eu tenho ó, todas as configurações de cores. Então você pode ver aqui ó, o antes e o depois. Eu tiro essa invasão de cor e coloco um pouco mais de verde, que é onde cerca aí toda a nossa imagem. Outra coisa importante é que é o seguinte, você pode ver que eu tenho sol vindo daqui, então você vê que eu não tenho nada aqui na frente. Então o que seria interessante aqui, ó? Eu vim aqui, cadê? Aqui eu tenho a multiplicação, nessa multiplicação eu vou criar aqui uma máscara e de repente eu posso apagar essa parte aqui dela, ó, porque o sol está atuando aqui tudinho, não faz aqui muito sentido isso aqui ter essa parte aqui mais escura, ó. Pronto, tá vendo? Ó? Então fica até melhor aqui, ó. Você pode ver que parece que combina até mais. E aqui, para ainda melhorar a nossa imagem, ó, se eu tenho o sol que está vindo daqui, bom, possivelmente eu teria uma parte mais clara aqui, então você pode fazer isso usando aqui ó, em curvas, você vem aqui nas curvas e eu vou deixar as curvas o mais claro possível. Vamos ver aqui, opa, não é aqui, eu peguei o ponto errado, pronto, é só deixar claro, perfeito. Ctrl Alt G para criar um Clip Mask somente na parte aqui ó, da caixa, tá vendo? Aqui aonde tem a nossa a máscara, o que a gente vai fazer? Alt Delete para pintar de preto e eu vou com brush aqui, ó, aumentar ele e eu vou passar aqui, deixa eu voltar aqui para branco, 10% de opacidade e aí, ó, eu clico aqui por quê? Porque aqui vai dar a impressão de que o sol está batendo aqui. Vamos lá, antes e depois, tá vendo? Você pode fazer isso aqui do jeito que você achar melhor. Se você achar que está fraco, você pode aumentar mais, mas isso aqui é algo que deixa aqui a nossa imagem bem mais legal, já que o sol está vindo daqui. Você pode, inclusive, fazer isso aqui nessa parte do braço da moça, já que o sol está vindo aqui todinho para essa lateral. O que a gente vai fazer, depois que a gente fez esses passos aqui da caixa, é pegar essa moça aqui e também fazer o equilíbrio de cores dela, porque você pode ver que ela está muito avermelhada e a nossa imagem não está assim tão avermelhada.
Para isso, então, nós vamos aqui em cadê a cor seletiva e aí, cara, a gente vai fazer o mesmo processo. Só o que que agora? Ó, eu tenho aqui muito vermelho, eu tenho que tirar um pouco desse vermelho. Você viu que aqui embaixo também tinha muito vermelho, então mais ou menos o processo é o mesmo. Você vai ter que mexer esses slides aqui na cor vermelha preferencialmente. Se não ficar bom do jeito que você quer, ó, eu tenho outros canais aqui que, dependendo da imagem que você utilizar, eles podem servir também. Recomendo sempre vocês fazerem testes, porque assim você conhece a ferramenta. Eu estou te dando um caminho, mas esse caminho você tem que seguir por sua própria conta. Aliás, você pode fazer agora o caminho do like nesse vídeo, né? Porque assim você ajuda esse vídeo a ser visualizado por mais e mais pessoas, contribuindo aí para que as pessoas consigam aumentar o seu conhecimento profissional. E você sabe, um profissional bem requisitado é aquele profissional que conhece bem as ferramentas. E se você quer ser um profissional requisitado, se você quer ser um diretor de arte assim, bem visto pelos seus clientes, e você que trabalha com design gráfico, rede social, conhecer as ferramentas do Photoshop é super importante. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo de Photoshop aí 3 vezes por semana, sempre trazendo aí o que há de melhor nesse conteúdo aí, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Feito isso, eu vou aqui colar de novo a minha cola para o nosso tutorial ficar mais rápido. Dei um Ctrl J aqui. Opa, deixa eu tirar aqui as duas que eu já não sei mais qual que é. Ctrl J, Ctrl Alt G. Pronto. Então você vê que ai não, velho, pera aí. Vamos lá, é Ctrl V. Agora Ctrl Alt G, pronto, ó. Então você vê, ó, que é uma coisa bem sutil, ó. Olha principalmente aqui no pescoço da moça, ó. Antes e depois. Você está vendo que agora já não está tão avermelhado assim? Isso é bem sutil, depende muito da imagem que você tem, mas pelo menos agora você já conhece aqui os caminhos. E tem uma outra coisa bem interessante, que isso daqui, ó, é o plus desse tutorial, né, que é o seguinte. Imagina que eu tenho que criar aqui uma sombra aqui embaixo e você vê que a água é toda irregular. E cara, tem uma manha muito boa de fazer isso, que é um filtro, que poucas pessoas falam desse filtro, porque é um filtro que ele não é complicado, mas ele exige você entender como ele funciona para você poder aplicar ele, que é o filtro de Displace Map. Eu não sei nem como que é em português, que a gente vai ver aqui agora. Esse filtro, ele trabalha com as cores brancas e pretas do Photoshop para ele fazer uma volumetria, vamos dizer assim. O que que ele faz? Aonde na imagem tem a cor clara, ele dá uma simulação de que eu estou fazendo uma onda para cima. Aonde a imagem tem a cor mais escura, ele parece que faz uma onda para baixo. Então, fica parecendo que há um nível, tipo um tecido dobrado, entendeu? Esse filtro aí, ele é muito interessante e nós vamos aplicar ele para criar uma sombra não, um reflexo irregular da caixa aqui no rio. Para fazer o reflexo da caixa, eu tenho aqui uma textura de papelão. Eu vou arrastar aqui para dentro. Feito isso, eu vou segurar Ctrl e colocar aqui mais ou menos aonde eu quero. Gente, isso aqui é mais ou menos, tá? Eu vou mostrar para vocês já já isso aqui perfeito. Daqui a pouco, isso aqui, senão o tutorial fica com 20 horas. Aqui você tem que ter a manha para não deixar o trem aqui feio, né? Vou jogar aqui para baixo de tudo, tá aqui, beleza? E aqui que eu falo, como que eu vou distorcer essa imagem aqui? Porque, cara, eu não posso deixar regular desse jeito, olha. Muito simples, vou retirar aqui a visualização, aí eu tenho que fazer aqui, ó, Ctrl, eu vou salvar esse documento, posso salvar ele no... Opa, errado. Eu tenho que salvar ele como PSD primeiro, tá? Aliás, está errado de novo. Antes de salvar como PSD... eu tenho que passar esse documento aqui para preto e branco. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Venho aqui, filtro, vamos colocar um preto e branco. Então, se eu quiser mexer aqui em alguma cor, para, de repente, ali na água, ficar algum trem mais escuro, mais claro, mas eu acho que aqui tá bom. Posso, por exemplo, ó, criar aqui uma camada de curvas. Então, eu vou deixar os pretos mais preto, que aí eu consigo
fazer um desfoque ou uma movimentação mais brusca, certo? Então, Ctrl Shift S, eu vou salvar isso aqui dentro, ó. Vou colocar aqui, ó, desfoque. Tá dentro da pasta tutorial caixa, salvar. Pronto, salvei. Posso voltar aqui agora, apago todos esses dois aqui que não faz o menor interesse. Então você vem aqui, selecionei aqui a nossa camada aqui que vai ser o reflexo, já está aqui como, já está como Smart Object, né? Então vamos lá, filtro, distorção, mesclagem. Aí ele já abriu aqui a janela, eu vou dar aqui um OK, ele vai perguntar cadê o negócio, Ed, ó, tá aqui, desfoque. Aí ele vai abrir e vai descer. Você viu que ficou bem pouquinho, ó? Tá vendo aqui, ó, como que ficou bem pouquinho? Então você pode aqui dar um duplo clique de novo, ele vai abrir aqui a janela novamente, opa, aqui ó, mesclagem, abriu a janela, vamos colocar 30 e 30, vou dar aqui um OK, e aí de novo ele vai perguntar aqui onde é que está o filtro. E aí cada vez mais você vê que essa mesclagem, ele acompanha mais ou menos ó, as curvas da superfície que ele está. Quando você achar que é o ideal para sua imagem, aí você pode aqui deixar do jeito que tá, que é a imagem que você quer. Agora, a gente só vai aqui mudar o blend, achar um melhor blend mode para a gente colocar. Posso colocar aqui luz direta e eu vou aqui, ó, também abaixar aqui um pouquinho da opacidade. E aqui nesse caso, ó, eu vou rasterizar e eu vou dar também um blur, que é o desfoque gaussiano, para não ficar esse trem seco aqui, ó. Tá vendo? Pronto, dei um desfoque gaussiano, dá um Ctrl 0 e olha lá, ó, antes e depois. Fica bem melhor do que estava a nossa imagem anteriormente. Então, você tem essa imagem aí e agora, qual que é o lance interessante que tem aqui? Essa imagem aqui, como é para o tutorial, ela não está exatamente bem certa do jeito que eu faria, por exemplo, se fosse um trabalho. Mas eu vou aqui mostrar para vocês esse mesmo trabalho que eu fiz, só que com um pouquinho mais de refino, um pouquinho mais de cuidado, para vocês entenderem o que foi feito. Não tem nada demais além disso aqui que foi feito. É só ajuste de cor, sombra e a gente vai arrumando ali as coisas. Mas claro que como eu tive mais tempo para esse, primeiro eu fiz tudo certinho e não tem como fazer tudo certinho no YouTube que demora demais, então ele ficou bem melhor. Bom, aqui está o arquivo que eu criei ele primeiro, né? Então aqui com todos os cuidados de sombra e iluminação, você pode ver que, por exemplo, aqui nas sombras, ó, eu fiz mais camadas para deixar a sombra ainda o mais natural possível, ó, tá vendo? Que eu tenho algumas camadas extras que eu não tenho ali na nossa imagem do tutorial, mas é o mesmo procedimento, tá? Eu só fiz algumas coisas mais para ficar uma sombra um pouco melhor. E você pode ver que as cores estão um pouquinho diferentes, porque eu fiz um ajuste mais fino aqui neste arquivo do que naquele que eu expliquei para vocês no tutorial. Inclusive aqui nas curvas, ó, olha como fica diferente, tá vendo? Eu acho que fica mais bonito desse jeito que está aqui do que do jeito que estava ali antes, porque afinal de contas eu estou só explicando os caminhos das pedras para vocês. E aqui vem uma coisa interessante, ó. Essa imagem aqui é imagem crua, só coloquei a foto e não fiz mais nenhum tipo de tratamento. E eu quero mostrar para vocês um plugin do Photoshop que chama DxO, que é também conhecido como Nik Collection. É um plugin que eu acho fantástico, ele me adianta demais o processo aí de tratamento de cor e é uma mão na roda. Lembrando que, cara, quando for usar plugin, tenta saber o que ele está fazendo, porque se você for usar um plugin indiscriminadamente, você vai ser só um apertador de botão. Você não pode ser esse tipo de profissional. Você tem que ser uma pessoa que domine o Photoshop e não seja um escravo de plugin, porque o dia que esse plugin aqui não funcionar, não vender mais, você vai saber como chegar nos mesmos resultados que você tem usando ele, tá? Então vamos lá, eu só tenho ela aqui já preparada e aí eu vou ativar o plugin, ó, antes e depois. Olha a diferença de imagem que nós temos aqui com esse plugin, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, ó. Color Efex Pro
o 5, é a mais nova atualização dele, é um plugin que eu gosto demais dele, faço questão de sempre estar atualizando, ele é pago, ó, já tem uma nova versão aqui que eu devo atualizar ele mais tarde. Eu não vou atualizar ele aqui agora, mas ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho aqui um monte de opções, você pode ver aqui, ó, todas as opções, ó, estão aqui, ó, tinta, verão, cadê? Aí eu clico e ele vai diminuindo aqui a janela, para a gente ver todos os filtros que eu tenho aqui, densidade. Então, por exemplo, ó, vamos apagar aqui tudo, para a gente ver primeiro, ó. Então você vê que eu tenho esses dois aqui eu posso desligar e esses daqui são os que eu sempre uso, ó. Extrator de detalhe, você vê que ele cria mais detalhe e aí você vem escolhendo os processos que você quer. Eu gosto, por exemplo, desse processo cruzado, as cores que ele coloca numa imagem eu acho muito legal. Então, escurecer, clarear centro, por que isso daqui? Isso aqui é importante porque quando você faz uma fotografia, tudo que está mais escuro, o teu olho tende a ir por ponto mais claro. Então, se eu quero chamar a atenção da moça, você pode ver que, ó, se eu tirar isso, você ir olhar para ela. E quando eu coloco isso, você nem percebe que tem uma vinheta, mas o teu olhar naturalmente vai para a moça. Ó. Suavizador de pele, para deixar a pele aqui um pouquinho melhor. Densidade neutra graduada. Então você vê que aqui embaixo, ó, eu escureci um pouquinho. Então vocês podem ver que na parte de baixo aqui está um pouquinho mais escuro. Verão indiano. Esse verão indiano, ó, ele troca as cores do verde, que eu acho a cor do verde uma cor que chama atenção demais e eu acho ela muito saturada em qualquer imagem que tiver. Então, ó, eu coloco aqui um pouquinho, troco um pouquinho essa cor do verde, eu acho que fica uma cor mais parecida com o que os nossos olhos no Brasil vê, que é sempre esse tom desse sol amarelo muito forte. Esse tinta aqui, ele faz uma mistura de cores entre, ó, eu tenho várias opções, mas ele meio que coloca um pouquinho de azul e um pouquinho de amarelo e deixa isso daí com uma coloração bem interessante. Luz do sol, para deixar aqui o nosso sol aceso, e o neutralizador de branco, que é para ele dar um equilíbrio aí na imagem. Então, este plugin aqui é muito interessante, eu recomendo se você quer trabalhar com edição de foto mesmo, assim, profissional, tem certas ferramentas que você tem que investir para ter um resultado diferenciado dos seus concorrentes. E esse plugin aqui, Color Efex Pro da Nik Collection, é um plugin, cara, que eu acho ele sensacional. E aí depois que você terminar tudo, é só você clicar em aplicar e aí vai estar todos esses efeitos aplicados. Eu vou colocar aqui em cancelar, porque o efeito já está aplicado e eu só quis mostrar para vocês, ó. Então tá aí, vamos dar aqui um Ctrl 0. Então você pode ver, ó, olha só como que fica essa imagem. Vou colocar ela inteira aí na tela para vocês acompanharem o antes e o depois aí e que você vê como que chegou esse nosso resultado final aí que eu achei bem interessante. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.